Muito bem, parece que vocês querem conversar um pouco sobre as relações internacionais e o Brasil lá para frente, a partir de agora, as perspectivas do Brasil, é isso? Não é fácil, vamos lá. Bom, provavelmente nós nunca vivemos um momento assim tão auspicioso para o Brasil, do ponto de vista do que ele pode vir a fazer no futuro e de que posições ele vai poder tomar para influenciar as relações internacionais e para se colocar nas relações internacionais. Por quê? Porque gradativamente o Brasil foi ganhando consistência. Primeiro, política, com a democracia, né? No mundo de hoje, é difícil a pessoa se afirmar globalmente sem que tenha já um lado definido, uma estruturação política definida. E o Brasil, depois da ditadura, com a Constituição de 88, bem ou mal está se mostrando um país que tem capacidade de respeitar instituições, as regras, etc. Isso é importante. E segundo, já vem também de uma herança que nós temos, um patrimônio que foi sendo construído, de que o Brasil se vocacionou muito mais para o que os americanos chamam de soft power, quer dizer, para exercer influência a partir de suas virtudes do que para a guerra, do que para fazer pressão sobre os seus vizinhos. Nós temos uma tradição antiga. A última guerra que nós tivemos foi no século XIX, contra o Paraguai. De lá para cá, fizemos guerra com a Itália, o eixo e tal, mas guerra local, não. O Brasil nunca procurou se afirmar como um país que tenha importância na região a partir das armas. Se afirmou muito mais pela sua presença econômica, por sua cultura, por ter preservado a democracia, etc. Depois nós conseguimos, bem ou mal, a partir de muitas dificuldades, porque os anos 80 foram muito difíceis, 90 também, por causa da inflação, e nós tínhamos herdado adiante, os anos 70, fim dos 70, a crise do petróleo, que naquele tempo abalou muito as economias. A situação do Brasil era bem caótica, e não era só o Brasil, vários países estavam assim, dívida externa muito poderosa, descontrole, etc. Bem ou mal nós conseguimos ir nos organizando. E depois da Constituição e depois do fim da Guerra Fria, quando se intensificaram os processos de integração das economias no espaço global, era preciso que o Brasil também fosse capaz de competir e de encontrar um espaço para ele no mundo. E nós fomos conseguindo. Então, você vê, nós vamos nos afirmando como um país democrático, um país que tem uma influência regional, primeiro regional, e uma influência regional não na base das armas, que conseguiu debelar a inflação, reorganizar suas finanças públicas, que conseguiu, de alguma maneira, se inserir na economia mundial e, por fim, que está conseguindo diminuir as diferenças sociais, a pobreza, a desigualdade de renda, que é muito grande ainda, né? Então nós estamos realmente nos colocando de uma maneira adequada. Né? Falta muita coisa, mas estamos nos colocando de uma maneira mais adequada e mantendo um espírito de liberdade, né? que é muito importante. Frequentemente pergunto, e a mim também, será que o Brasil vai mesmo ser uma das 5 maiores economias do mundo? Bom, é difícil saber se vai ser 5 maiores economias, sexta, sétima, não tem muita importância tampouco. Desde que em 1991, não, 2001 na verdade, 2001, um banco chamado Goldman Sachs inventou essa coisa de BRIC, Brasil, Rússia, Índia e China, né, e apostou, fazendo projeções, que esses países tinham condições de crescer. Né, o Brasil passou a ficar mais conhecido como alguém cuja economia tem impulso. E eu não sei qual é no ranking, qual é a nossa posição, porque isso depende do valor, porque isso é contado em dólar, mesmo que faça pelo poder de compra da moeda local em dólar, é difícil saber, varia de ano para ano, mas indiscutivelmente há muito tempo nós somos entre as 10 maiores economias do mundo. Né? E vamos chegar até a quarta aqui, eu não sei, nem é tão importante assim. Por quê? Porque tem países, por exemplo, pega o Canadá, ou um pequenininho, a Dinamarca, bom, não são potência econômica, mas o país é bom, a população vive bem,
é melhor distribuída a renda, tem justiça, tem mais. Então, o objetivo de um país não pode se resumir a ter sua economia grande em termos do produto que ela é capaz de produzir. Tem que ser muito. Há outras dimensões para que um país possa ser considerado um país hoje que tem peso no mundo, além da economia. Né? E geralmente os países de petróleo têm uma economia muito elevada, uma participação muito elevada. E não necessariamente são países que tenham o conjunto da sociedade desfrutando das condições de vida para permitir que haja uma boa sociedade. Mais importante, ou tão importante, não é mais que isso vai junto, quanto ter um país que cresce economicamente, é você criar uma sociedade decente, cujos valores são aceitáveis em termos de justiça, de igualdade, de liberdade, de segurança, enfim, esse conjunto de valores. Então, daqui para frente, a meu ver, o que o Brasil vai fazer, vai poder fazer no mundo, vai depender muito de nós sermos capazes de resolver os outros gargalos que ainda existem. Alguns, eu vou voltar a eles, da economia, também têm que ser resolvidos. Mas existem vários outros. Tá? Nós não conseguimos ainda efetivamente ser um país democrático do ponto de vista mais profundo. O que eu quero dizer com isso? Onde a lei seja igual para todos. Ainda não é. Ainda você aqui, se você é rico é uma coisa, se você é pobre é outra coisa, se tem influência é uma coisa, se você não tem influência é outra coisa. Né? Tem um famoso autor, vocês conhecem, que é o Joaquim Nabuco, que quando foi à Inglaterra no século XIX, ele ficou fascinado com a Inglaterra. E ficou fascinado com o regime inglês, inclusive com a monarquia. Mas não pela monarquia em si, porque ele disse, olha, esse aqui é um país onde a liberdade existe. E a liberdade existe porque há garantias para as pessoas, jurídicas. Ele diz, olha, aqui, embora seja um país cheio de discriminação social, ele diz, o Duque de Westminster, ou de Gloucester, ou do que seja, se ele vai ao juiz, ele é rigorosamente igual perante o mordomo. Tem um momento em que as diferenças desaparecem, que é a lei. Então, bom, isso é o ideal. Pelo menos diante da lei, há uma certa igualdade. Né? Nós não podemos dizer no Brasil que seja assim. Aqui ainda tem aquela famosa história, você sabe com quem está falando? Né? A carteirada é mais do que o óbvio. A tal ponto que as pessoas esperam que você se comporte como com carteirada. Eu vou dar um exemplo até meu. Outro dia eu estava numa fila de cinema e o pessoal começou a reclamar para eu passar na frente. Mas eu não vou passar. Eles deram um argumento que eu aceitei. Mas você é mais velho. Aí tá bom. Mas a expectativa não é... Hein? Aí é direito, né? Mas a expectativa não é pelo direito, é porque você tem uma certa importância. As pessoas mesmo aceitam isso. Olha, tá bom, mas não, fila é para todos, não precisa ser... Pode até alguém ser gentil e tal, mas você... Não pode, mas nós esperamos isso. A carteirada existe no Brasil. Quer dizer, não é a ideia de igualdade legal. Não estou falando da igualdade social, porque no fundo a democracia requer a igualdade perante a lei e depois a igualdade de oportunidades. Nós não temos nenhuma nem outra. Né? Porque você não pode dizer que você deu oportunidades iguais para o filho do pobre e para o filho do rico. Não são iguais. E nenhum país é rigorosamente igual, mas é mais igual. Você vai para os Estados Unidos, ou na Inglaterra, que é um país de mais hierarquias. Você vai às grandes universidades inglesas, Cambridge e Oxford. Está cheio de gente que é descendente de operário. Por quê? Porque tem um sistema de bolsas e na cidade dele tem bolsa, ele se qualifica e ele vai para Cambridge ou vai para Oxford. Respeita a meritocracia, de alguma maneira. Nós não temos isso ainda aqui. Então ainda falta muita coisa para construir uma sociedade mais decente, no sentido da igualdade, pelo menos da igualdade perante a lei e da igualdade de oportunidades. Mas não é só isso. Você ainda não tem uma sensação de segurança no Brasil. Os mais poderosos têm segurança própria, né? Ou vivem em bairros mais seguros. Os outros não. Né? Vai morar numa favela no Rio de Janeiro. Você tem medo de ir de um lado para o outro, porque aquilo é controlado por bandidos e são facções rivais. E se você atravessa de um para outro, você pode morrer ou perder a mão como castigo.
Quer dizer, então não pode dizer que você tem uma sociedade que oferece segurança, né? No sentido mínimo, não tem. Você não tem, não há segurança para o pobre. Não estou me referindo à segurança do rico, aquele que se defenda no negócio de guardas, não sei o quê. Não tem, as pessoas têm medo. Então, uma sociedade decente não é uma sociedade de medo. Deixa eu dar uma exemplificação pessoal também. Faz muitos anos eu fui à Polônia. Ainda era comunista o regime na Polônia. E eu tenho um amigo que é polonês, mas mora aqui e mora lá. Morava na Europa nessa época, o Inácio Sachs. E ele me deu um cartão de apresentação para um famoso cineasta chamado Vajda. Vajda, você lembra? Vajda. E eu fui à casa desse cara. Eu morri de medo. Por quê? Porque eu estava habituado com o Brasil, e lá cheguei, era um bairro afastado, bairro de classe média provavelmente alta, mas deserto, não tinha ninguém na rua. E eu estava cheio de medo. Aí eu expressei isso. Eles riram, porque não havia o menor risco lá, não existe a sensação do medo, né? Era comunismo na época. Tinha medo da polícia política, mas não tinha medo social, medo de você ser atacado sem mais nem menos na rua. Então nós temos ainda muito que trabalhar nessas áreas. Bom, e nós temos também, para poder realmente termos uma influência mais decisiva no mundo e um papel mais definido, nós temos que tomar certas decisões do ponto de vista estratégico. E um país que hoje tem 200 milhões de habitantes, que tem um produto de, sei lá, 3 trilhões de reais, quer dizer, de 1,5 trilhões de dólares. É um país importante desse ponto de vista, né? Mas tem que olhar para o futuro. Nós vamos ver que já está agora, mas crescentemente, outros países vão também estar nessa carreira para ver quem é que se qualifica melhor. E o mais óbvio é a China, né? Nós vamos ter que competir com a China. Ora, competir com a China é tarefa hercúlea. Só para dar um exemplo de outra ordem. Na China tem 10 milhões de pessoas estudando piano. É óbvio que vai ter 10 milhões, vai ter grandes pianistas aí, né? Quantos do Brasil estarão estudando piano? 100 mil? Não sei, né? Se tanto, né? Então é complicado, né? Você pega o sistema educacional chinês, depois o nosso, você vai ver também que não é fácil, porque no sistema educacional chinês você tem um estímulo permanente a que as pessoas trabalhem, estudem, mas esse estímulo é na sociedade, na casa e na escola. Eu não estou propondo isso aqui, porque o sistema é bem cruel lá. Você lá na China, a cada província, cada estado, tem um certo número de uma cota, para saber quantos estudantes daquela província vão para as grandes universidades. Então é uma disputa feroz o tempo todo. E a criança levanta cedo, sai de casa, está às 8 da manhã no colégio e volta às 6 da tarde. Bom, aqui, o ensino fundamental, primário, você tem no máximo, quando tem muito, tem 5 horas de aula, em geral é 4. São várias turmas, não sei o quê, não tem contato. Então você vê que nós vamos ter que enfrentar, no futuro, massas humanas educadas e que têm estímulos para melhorar seu nível educacional o tempo todo. E chega em casa, as famílias estão competindo. Eu vi outro dia um documentário sobre educação na China que é muito interessante, porque as famílias entram na briga para saber se o filho sai melhor, sai pior. Aqui, como a imensa maioria das crianças que estão na escola hoje, os pais não foram à escola, não tem nem como ter o apoio familiar para poder desenvolver. Então, nós temos aí um desafio muito grande na questão da educação, se nós olharmos estrategicamente. Mas não é só isso, nós temos que tomar decisões de mais longo prazo sobre como é que nós vamos lidar com o meio ambiente. Teve as hesitações que há agora mesmo, o presidente da República foi lá a Copenhague e mudou, porque todo o caminho estava errado. Deu assim, não sei se mudou mesmo, fez um discurso mudando, não sei se na prática vai mudar, né? Porque nós não estávamos dando a atenção necessária para a questão do que vai acontecer no futuro, a questão do aquecimento global, não sei o quê, e isso tem a ver com a matriz energética. E nós aqui não sabemos ainda muito bem no que nós vamos apostar.
Faz 2 anos só se falava em biodiesel. Comia óleo da mamona, não sei o que lá, o governador do Paraná mastigou mamona, aquela coisa toda. Era mamona que ia salvar o Brasil. Esqueceu a mamona. Aí foi a etanol. Agora esqueceu o etanol. Era pré-sal. Agora esqueceu o pré-sal, é Belo Monte. Né? Bom, estou dando exemplos assim, porque essas questões vão definir o padrão de civilização. É claro que não vai ser uma só fonte de energia, mas nós não ponderamos a respeito disso. Então, acho que, portanto, se nós quisermos olhar o Brasil daqui para frente, nós temos que não apenas encarar a nossa capacidade de investimento, etc., etc., mas vamos ter que encarar também as outras questões soft, quer dizer, a maneira pela qual a sociedade vai se organizar ao redor de decisões que implicam em modos de vida e que implicam em valores, e isso crescentemente vai ter peso na visão como nós vamos ter do futuro e como vamos ser também vistos no futuro. Na economia há muitos problemas também. Há muitos problemas e estão relacionados em parte com o que eu disse aqui. Nós, nesse momento, a nossa economia está crescendo entre 5% e 6% ao ano. Bom, quando ela começa a crescer entre 5% e 6% ao ano, ela começa a atingir limite. Por que limite? Porque nós não temos ainda infraestrutura suficiente para isso, não temos energia suficiente, não temos portos suficientes para as exportações e não temos mão de obra qualificada suficiente para isso. Daqui a pouquinho vai ter problema de falta de mão de obra, porque nós não olhamos há mais tempo a necessidade do futuro. Né? Então nós temos, mesmo para o crescimento da economia, vamos ter que tomar decisões que são estratégicas. Né? Bom, e todas as vezes, deixando de lado essa discussão sobre a economia, sobre a sociedade, a justiça, a educação, as revoluções que nós temos que fazer na educação, eu vou voltar ao tema, etc., todas as vezes que nós olhamos do outro lado, que é muitos de vocês estudam de relações internacionais, as relações internacionais não estão separadas dessas questões. Né? Eu disse que nós temos aqui no Brasil uma tradição, todo mundo sabe disso, de exercer uma certa influência na região, e essa influência não está baseada na força. Isso é verdade. Tem como suposto a força da economia, das forças armadas, etc., etc., mas nós não precisamos estar usando essa força. Nesse momento, nós estamos nos deslocando um pouco de ser um país cuja relação externa alcança os seus vizinhos e olha para cima, para os Estados Unidos, sem ter perdido nunca de ver a Europa, para um país que, na verdade, tem que tomar parte em decisões mais globais. Por quê? Porque a economia se globalizou, nós sofremos crises financeiras, tudo hoje está integrado, então o que acontece num pedaço do mundo afeta o outro. E nós temos que olhar o que está acontecendo. Aí há que tomar certas decisões de política internacional também. Ao crescermos, como estamos crescendo, o que nós vamos fazer com nossos vizinhos? Se olhar um pouquinho com cuidado o que aconteceu nos últimos 10 anos, talvez até a influência do Brasil regional tenha sido mais forte há 10 anos, porque não havia a contestação do Chaves. Né? Era mais tranquilo. Você tinha só. Na Guerra Fria, Estados Unidos e União Soviética dividiam o mundo. Isso tinha consequências aqui. Então era subversão, guerra, ditadura, não sei o quê. Mas terminado isso, houve um momento em que a presença do Brasil se bastava para organizar as relações nesta região. De uns tempos para cá já não é bem assim. Né? Nós nos organizamos em blocos econômicos, fizemos o Mercosul. Os países andinos se organizaram, fizeram o Pacto Andino. A América Central se organizou e fez a União da América Central. O México se organizou e fez lá o NAFTA, com os Estados Unidos, Canadá e tal. Então, econômica, comercialmente, pelo menos, houve uma certa diferenciação. Na verdade, esses pactos todos, nesse momento, estão um pouco à deriva. Talvez o que menos esteja à deriva seja o do México, que deu muito resultado positivo para o México e agora deu negativo, porque o México é de tal maneira vinculado aos Estados Unidos que quando os Estados Unidos estão crescendo, o México vai junto, mas também quando estão caindo, vai junto. Né? O México exporta 80% a 90% do seu produto para os Estados Unidos. O Brasil, 18%. Né? Isso faz uma diferença. E nós exportamos para a Ásia, para cá mesmo, para a América Latina, para a Europa, para os países árabes, para a África. Enfim, nós somos o que o Itamaraty gosta de chamar global players. E nós jogamos a todos a nível global.
Isso leva a política externa brasileira a ter de olhar mais além da sua vizinhança. E, ao mesmo tempo, na vizinhança, pela presença mais ativa, especialmente do Chaves, com propostas que não são propriamente iguais às nossas, no que diz respeito à visão da democracia, há uma certa disputa. E você viu o que aconteceu mais recentemente com a Bolívia, agora com o Paraguai. A Bolívia desapropriou a Petrobras, no gás. O Paraguai está ameaçando com Itaipu. Isso não acontecia no passado. Não acontecia. Isso nos coloca em posição delicada. Como é que o Brasil vai atuar? Até agora atuou, a meu modo de ver, pelo menos, de uma maneira adequada. Ou seja, não adianta fazer guerra à Bolívia para defender a Petrobras. Talvez tivesse sido possível exercer mais o soft power antes. Quer dizer, influenciar o presidente da Bolívia, Evo Morales, no sentido de que ele não precisaria chegar a esse ponto. Ao invés de ele fazer a desapropriação da Petrobras, ele podia ter proposto fazer uma petroquímica com o Brasil. Seria mais vantajoso para o Brasil e para a Bolívia. Como ele desapropriou, o Brasil nesse momento está fazendo usinas de utilização do gás liquefeito, que vem do Oriente Médio, para ser transformado em gás aqui. E nós estamos fazendo busca de gás no Brasil, mais caro do que o gás da Bolívia, mas estamos com uma baba de molho. Então, de alguma maneira, podíamos ter evitado isso. Nós não evitamos isso. O Paraguai ainda está melhorzinho, porque os paraguaios querem quebrar o Tratado de Itaipu, que não é aceitável, e dá para discutir o valor da energia. Tudo que for discussão de preço, eu acho que o Brasil tem condições de ter uma atitude construtiva. Tudo que for condições que impliquem quebrar a regra, nós vamos ter que nos opor. Não estamos nos opondo suficientemente, mas vamos ter que nos opor. De qualquer maneira, o que estou querendo dizer é que a posição do Brasil mudou, porque a região mudou, nós perdemos uma certa predomínio natural, mas perdemos predomínio natural não porque tenhamos perdido força, mas porque outras forças ocorreram na região e estão se manifestando, e nós temos que saber trabalhar com essas forças dentro da mesma tradição de um país que não vai impor pela violência. Mas nós temos, ao mesmo tempo, interesse e possibilidade de avançar mais no plano internacional. Na parte econômica, nós estamos ligados aos grandes tratados mundiais, submetidos às regras financeiras da Basileia, do Fundo Monetário Internacional, da questão da OMC, da Organização Mundial do Comércio, e tudo isso. Nós participamos desse mundo. E de uns tempos para cá, digamos de uns 15 anos para cá, nós passamos a usar esse instrumental para defender nossos interesses. E começamos a ganhar questões com os Estados Unidos, na questão do algodão, na questão do aço, e estamos discutindo o suco de laranja. Quer dizer, aprendemos a ter uma posição menos passiva no que diz respeito à defesa global dos nossos interesses. E isso nos levou a ter que discutir, bom, qual vai ser a nossa posição no equilíbrio geral de forças. Existe uma antiga pretensão do Brasil, que é de pertencer ao Conselho de Segurança das Nações Unidas. Isso está assim desde que se formou o sistema de Nações Unidas, porque como o Brasil mandou tropa para a guerra, houve discussão desde o início de se o Brasil deveria, desde o início ou não, fazer parte do Conselho de Segurança. O Conselho de Segurança da ONU é o seguinte: a ONU é um acordo, depois da Segunda Guerra Mundial, em que entram todos os partidos, todos os países foram crescendo, foram aumentando muito o número de países, mas é um acordo entre os vencedores da guerra. Não é um acordo ideológico. Então, a China, a Rússia, a França, Estados Unidos e Inglaterra. A Rússia e a China eram de um jeito, a Inglaterra e os Estados Unidos de outro, e, não obstante, todos esses 5 têm qualidade de veto no Conselho de Segurança, porque foram os vencedores da guerra. Né? Bom, o Brasil foi discutido se seria parte ou não, mesmo sem ter veto, do Conselho de Segurança desde o início. Naquela ocasião foi Churchill que se opôs, porque achava que era uma manobra americana para eles terem 2 votos. Eles achavam que a influência americana era muito grande no Brasil, teria 2 votos, se opôs. E desde então o Brasil aspira a ter um lugar no Conselho de Segurança. A ONU mudou muito de lá para cá. Cresceu muito, tem muitas organizações ligadas à ONU, ela levantou temas muito importantes contra o racismo, igualdade de gênero, a discussão a respeito do meio ambiente. Enfim, a ONU tem um papel muito grande de renovação de temas do mundo e de promoção social. Né?
Mas ela perdeu muito também vigência política, porque os americanos perceberam que na medida que crescia a ONU, era muito difícil para eles negociarem com todos os países. E a Rússia também. Nenhum dos dois polos tinha interesse em submeter suas decisões à Assembleia da ONU. Então eles foram tirando o poder negociador da ONU, e o que ficou de forte foi só o Conselho de Segurança. E o Conselho de Segurança é o órgão da ONU que toma as decisões militares. É um conselho que decide sobre se vai haver uma intervenção ou não. É o uso da força. Bom, o Brasil está há um tempo enorme esperando um lugar nesse conselho. É importante, mas precisa ver se é o que mais nos interessa neste momento. Ao mesmo tempo que houve esse processo de esvaziamento da ONU, depois da guerra do Iraque e das guerras do Golfo, foi ficando visível também que os Estados Unidos sozinhos não tinham como levar essas questões. Eles tentaram o apoio da ONU, nem sempre conseguem, quando não conseguem, eles fazem uma intervenção unilateral, e a situação financeira do mundo foi se enrolando tanto que eles começaram a criar outros grupos paralelos. G7, G8, agora o G20. E o Brasil faz parte do G20. É uma coisa interessante, porque esse órgão não vai discutir guerra. Esse órgão vai discutir finanças, desenvolvimento, questões políticas e tal. Talvez seja até de mais importância para nós do que o Conselho de Segurança. Porque no Conselho de Segurança nós vamos estar o tempo todo dizendo sim ou não às grandes potências, sem termos com o que dizer não, porque não tem força militar. Bom, nesse momento, entretanto, aqui no Brasil, vocês podem ver nos jornais, começa a haver uma outra discussão. Por quê? Porque o governo atual está tomando uma posição mais favorável, não digo favorável ao Irã, mas de compreensão das aspirações do Irã de enriquecer urânio. E isso no mundo é pano vermelho. É pano vermelho porque há desconfiança de que o Irã vá fazer uma bomba. Como os americanos estão um tanto desmoralizados, porque tinha aquelas armas de destruição em massa do Iraque que não foram encontradas, também o contra-argumento existe, mas eles não estão fazendo, eles dizem que não estão fazendo a bomba. Aí tem o outro lado de novo, diz, não, mas eles não estão fazendo a bomba, mas nós é que descobrimos que ele tem novas instalações, ditas por eles como pacíficas. Mas se são pacíficas, por que ter feito secretamente? Então é complicado. E o Brasil está numa posição delicada nesse momento, porque está começando a avançar numa área nova, que é do grande jogo internacional de poder, e começa a haver desconfiança. Para que isso? Será que o Brasil também está querendo e tal? Bom, pela nossa Constituição, nós não podemos fazer a arma nuclear. Não podemos. Mas, às vezes, não podendo para que dá a impressão de que sim. Melhor talvez fosse não dar a impressão de que sim. Enfim, há questões delicadas no jogo internacional que são novas e que vão estar ligadas não só com o crescimento que eu mencionei aqui, da economia, da transformação do Brasil num país mais assim, mais assado, mas que vão estar ligadas com algo mais importante, que é a definição do que nós queremos ser no mundo. Isso vai ser posto na geração de vocês já. Nós vamos querer ser um país forte militarmente, para poder ter presença, ou nós vamos querer ser um país que, mesmo não sendo forte militarmente, vamos ter presença pela nossa capacidade negociadora, porque nós somos plurirraciais, porque temos essas outras dimensões. É claro que não são posições exclusivas, nenhum país do porte do Brasil pode ser fraco militarmente. Mas uma coisa é você se defender, outra coisa é você atacar. Pela nossa Constituição nós não podemos atacar. Não é? Mas essas questões são questões delicadas que não vão poder ser resolvidas por um governo. Tem que ser discutidas na sociedade. E elas estão acontecendo sem discussão na sociedade. E as coisas vão indo sem discussão. Então, do ponto de vista do que vai acontecer de relações internacionais, a gente tem que ter presente que no mundo atual não existe tanto essa diferença entre interno e externo. Todas as posições externas repercutem internamente. E nós só temos força externamente na medida em que nos organizamos internamente. Quer dizer, o mundo mudou muito de tal maneira que não dá para pensar que a relação é só internacional. A relação internacional é nacional. E vice-versa. Fortalecimento nacional tem projeções. Isso tem por base
a articulação da economia, que é global. Então você não. A economia é global e nós exportamos e investimos lá fora, nossas empresas começam a ser multinacionais e nós estamos aqui cheios de multinacionais que não são brasileiras. Mas o mundo é organizado assim. Bom, então isso tudo é matéria que vai precisar uma enorme reconsideração da nossa visão de política internacional, dos nossos interesses, da nossa posição, etc, etc. Por fim, para você me perguntar o que quiserem depois, isso tudo no contexto de um mundo que é um mundo da sociedade da inovação e do conhecimento. Porque o que é de específico no mundo atual é que ele não funciona sem inovação e sem conhecimento. Isso não foi sempre assim. Você podia passar dezenas de anos sem renovar. E as coisas iam na valsa. Agora não. Ou renova ou não vende. Então tem que ver essa coisa de eletrônica. Cada semana tem um invento novo e a coisa não para de funcionar. E o modo das pessoas se relacionarem também. Né? Essa campanha eleitoral, você vai ver que já vai ter um efeito muito grande, os blogs, a internet. Então, nós vivemos uma sociedade de informação e conhecimento. E informação e conhecimento que não podem mais ser centralizados. No passado, os estados tinham capacidade de controlar. Hoje, a China faz um esforço imenso e não consegue. Né? Cuba, a mesma coisa. A União Soviética quebrou porque não conseguiu controlar. Porque não conseguiu acompanhar a dinâmica dos outros. Aqui nem se fala. Nem se pode ter a pretensão de controlar, que aqui não vai controlar mesmo. Mas é uma sociedade de informação e de conhecimento. Isso significa que a questão central é, de fato, a educação. Porque a economia vai depender da educação. Mesmo que a economia seja o que produz, ela não vai produzir se não tiver criatividade, e informação e conhecimento. E a nossa educação é uma educação ainda canhestra. Eu comecei comparando com a China e tal, em termos de quantidade. Mas o mais grave não é a quantidade, é a qualidade. O que se ensina, como se ensina, qual é o modo de ensinar. Então, e isso tudo vai precisar de decisões estratégicas da sociedade brasileira para que nos próximos 20 anos nós tenhamos realmente capacidade de provocar uma revolução educacional. Sem o que nós não vamos ter condições de continuar tendo o papel que aspiramos ter, né, internacionalmente, e nem de manter o grau de transformação econômica e social necessário para o país avançar. E quando eu falo de conhecimento e de transformação, eu não estou pensando só na fábrica, na tecnologia, digamos, que mexe com a natureza. A social também. Eu tenho que criar formas novas de lidar com a pobreza, forma nova de lidar com a questão de raça, forma nova de lidar com tudo. Tem que ter criatividade para desenvolver mecanismos que permitam que essa sociedade flua de uma maneira mais adequada. Então, eu acho que nós temos imensos desafios aí pela frente, e se é verdade que nós fomos capazes de chegar até agora, né, crescendo, nas várias dimensões, isso tem que ser um modo contínuo. Você não pode dar por barato. Vamos ser. Vamos ser o quê? Depende do que nós fizermos. Vamos ser a quinta economia do mundo? Depende do que nós fizermos. Vamos ser uma sociedade decente no futuro? Depende do que nós fizermos. São decisões que vão ter que ser acumuladas. E o que é pior é que as pessoas muitas vezes não têm consciência dessas decisões. Elas vão na valsa. Né? E muitas vezes nem os governos têm. Eles vão um pouco também no impulso, na rotina. E não se clarificam os temas de debate. Isso é que é política, na verdade. E como isso não é trazido para a política fica uma coisa desinteressante. Então todo mundo reclama, os jovens não se interessam pela política, nem os velhos. Porque se a política é o que aparece como ser política aí, que é só fazer a carreira, ter vantagem, não sei o quê, corrupção, não, isso não motiva, não interessa. Né? Então vai depender da nossa capacidade de reinventar, juntamente com a reinvenção dos modos de nós vivermos em sociedade, nós reinventarmos também os modos de mandar na sociedade, portanto, da política. Tá? Muito bom, agora vocês perguntam o que quiserem.